E antes de irmos para essa conversa sensacional, posso te falar sobre o meu livro? O Despertar para Sua Nova Evolução. É para você que deseja refletir sobre qual é a vida que você quer viver e como fazer para manifestá-la em uma realidade vibrante. Aqui eu passo conhecimento e instrumentos para você compreender como funciona a sua mente e quais são os conceitos e as práticas para você fluir com a vida. Se você se interessou, é só clicar no link que está na descrição. Então, vamos a mais um encontro. Boa noite para quem está assistindo, boa noite para quem está aqui. Hoje não temos um convidado para ser entrevistado, porque eu resolvi trazer um conteúdo que eu venho estudando desde o final do ano, a respeito da água. E eu achei que seria um conjunto de informações interessante para despertar curiosidade de todo mundo e estimular mais pesquisas, né? E eu comecei no final do ano participando das conversas com o professor Inamoto, que aprendeu suas técnicas de cura por frequência da água no Japão, com o professor Masaru Emoto. Também conversando com o Dr. Korotkov, que publicou um livro sobre água, falou bastante sobre água na minha entrevista. Recomendo a todo mundo, sempre que possível, não beber a água da garrafa. Né? Ele falou que ele desenvolveu uma percepção e ele sente a diferença quando bebe água da garrafa, uma piora no bem-estar dele, né? E isso me despertou a curiosidade, eu comecei a prestar atenção também. E nas minhas experiências, essas coisas são muito sutis, né? Mas o que eu percebo é, cuidando melhor da água, etc., né? Fazendo certos mais filtragem, me lembra muito a minha infância, quando meu pai trazia água da mina, diretamente da mina, em galões, para a gente beber em casa. E me chamava a atenção como a água era mais doce, né, do que a água normal, a água da torneira, principalmente, né? E eu acho que esse é um bom indicador, quando você começa a despertar essa percepção para a doçura da água, doçura entre aspas, né? É um indicador de que você está percebendo diferenças e percebendo a qualidade da água também, tá? E ali eu fui então atrás do livro do Dr. Korotkov, que se chama A Ciência Emergente da Água, tá? E eu comecei ali a estudar todas as fontes que ele cita no livro e meio que foi um buraco do coelho, né? Fui pesquisando uma coisa, foi puxando a outra, tá? E antes de falar da água em si, acho que é interessante falar dos cientistas que estudam a água, sabe? Porque eu acho que tem cientista que trabalha para descobrir mais coisas dentro daquilo que já se sabe. Tem um outro tipo de cientista que trabalha com coisas que a gente não sabe, ninguém sabe. É desbravador. Mas tem um terceiro tipo de cientista que é o que desafia aquilo que a gente acha que sabe. E esse terceiro tipo realmente é o que enfrenta a maior resistência das pessoas, né? Porque são crenças tão fundamentadas e sólidas através de gerações a respeito daquilo que a gente sabe, que ir contra esse conhecimento requer muita coragem, muita obstinação, né? E só que na história do ser humano, grandes feitos foram realizados por essas pessoas, né? Desde defender que a Terra não é o centro do universo, né? Até a física quântica, que quando você escuta pela primeira vez é um absurdo, né? E, e essas pessoas realmente tiveram uma convicção absurda, gigantesca,
para convencer o mundo inteiro de que eles é que estavam com o pensamento correto. Então, eu acho que, no mínimo, a gente deve respeitar essas pessoas, esses estudiosos. Provavelmente não estão totalmente corretos, mas certamente merecem os nossos ouvidos, né, a nossa atenção, e que isso sirva também para nossa própria reflexão e pensar quanto de coragem a gente tem para defender as nossas ideias, mesmo quando os outros criticam, né? Essas pessoas realmente são destemidas, né? E uma força muito convicta para defender o conhecimento, as novas fronteiras do conhecimento, né? E a água é um desses temas que a gente deve prestar atenção. Esse aqui é o livro do Dr. Krotkovy, tá? E ele é muito interessante, ele é feito em parceria com outro cientista, Vladimir Voikov, e ali eu percebi que muitos estudos da água foram feitos na Rússia, no século passado, sabe? E eu escutei uma história que me chocou quando assisti o vídeo. Eu me lembro dela, agora eu tentei achar o vídeo e agora eu não acho de jeito nenhum, mas eu vou contar essa história, né? Porque é o seguinte, tinha um assistente de laboratório que estava com ampolas de vidro com veneno dentro, né? Um tipo de veneno dentro, e essas ampolas estavam seladas, tá? E aí, por um acaso, uma dessas ampolas caiu num reservatório de água e ficou lá de um dia para o outro, né? E aí, no dia seguinte, esse assistente usou essa água para dar para os ratos das experiências. E esses ratinhos morreram, né? E aí, analisaram, a única conclusão que eles conseguiram chegar é que, olha, as propriedades do veneno foram transmitidas para a água, né? E aí eles começaram a investigar, e por isso que na Rússia tem tanto estudo no século passado a respeito das propriedades da água, né? E a água é um elemento muito misterioso, na verdade. Ela tem 72 propriedades anômalas que outras substâncias não têm. Então, por exemplo, a densidade do gelo é menor do que a água líquida, né? Então, o gelo boia. Mas, geralmente, quando uma substância chega na estrutura sólida, ela é mais densa, ela afunda, né? Então, por causa dessa característica, então, que a gente tem água debaixo do gelo nos oceanos. E isso tem uma repercussão para a vida na Terra enorme, né? A água também muda de densidade, e curioso, não só na parte do gelo, mas entre 0 e 4 graus. Parece que 4 graus é a densidade máxima da água, e entre 0 e 4 diminui. Então, 4 é o pico, é o máximo de densidade. Por que 4 graus é o pico da densidade? Não sabemos, né? Mas ela vai mudando de densidade de uma maneira não linear. Outra característica é a tensão de superfície, que é extremamente elevada. Parece que só o mercúrio tem uma tensão de superfície mais elevada. Tensão de superfície é essa coisa dos insetos deslizarem, né, na água, etc. A água tem uma tensão enorme, né, extremamente elevada, tá? Tem propriedades relacionadas ao calor e a capacidade de calor. E interessantemente, a menor capacidade de retenção de calor da água está entre 36 e 37 graus. Não se sabe por quê, e, obviamente, associam. A gente pensa na temperatura do corpo, né? Então, ninguém sabe, mas provavelmente não é uma coincidência, tá? Mas a água tem essa característica entre 36 e 37 graus, ter a menor capacidade de calor, tá? Tem um cientista chamado Jerry Pollack, que fez muita pesquisa, anunciou o quarto estado da água, que ele chamou de Exclusion Zone Water,
seria quase um gel, né? Mas é meio complicado, eu não entendi, não sei explicar direito, então quem quiser procura por Easy Water, Exclusion Zone Water, tá? Isso faz com que nesse estado a água tenha outras propriedades também, tá? Então, a água é um elemento muito curioso, né? As primeiras evidências de que a água tem memória, a gente pode pensar no seguinte: em aplicações industriais, se usa atualmente você magnetizar a água antes dela passar num tubo, né? Isso faz com que os sedimentos grudem menos nas paredes das tubulações, tá? E com isso diminui a necessidade da manutenção. Isso eu cheguei até a avaliar umas startups que estavam fazendo esse tipo de pesquisa, né? E é uma evidência aí de que a água, então, depois de imantada, ela retém essa informação magnética, tá? Porque se passa num ímã antes dela entrar na tubulação. Então, fica meio que claro que ela retém alguma informação de alguma maneira, tá? Fizeram um estudo sobre água magnetizada e durante 3 meses foram medindo placa dentária. Eliana, coisa do seu segmento aí. Placa dentária é a mesma coisa que tártaro? Não sei. A placa é antes do tártaro. A A placa placa é vem mais. antes do tártaro. Ah, então. É, tártaro é É complexo. depois, né? Então, a pessoa beber água magnetizada reduz a placa dentária em 44%. É isso que o estudo indicou. O que não é pouco, né? Então, Ah, que ótimo isso, hein? Como é que exato. faz a água? Magnetizada, é passar por ímã. Passar por ímã. E fizeram estudos também com frangos. Os frangos cresceram mais rápido, mais saudáveis, com menos inflamação, com menos gordura, né? E engordaram 200 gramas a mais do que o grupo de controle em um mês, tá? Fizeram com vacas também, aumentou a produção de leite, enfim. Na Austrália fizeram com legumes e melhorou em feijão, o que é celery? Celery, acho que é salsão, né? Mas tem outras plantas que não teve efeito, né? Então, assim, tem um efeito aí. Aí a dúvida é assim, então qual que é o efeito no corpo humano se você passar um ímã, porque a gente é 70% água, né? Então, nesse ponto aqui, com esses estudos de magnetização, então a gente já pode se convencer de que, pelo menos para magnetização, a água retém essa informação, tá? Novamente, eu acho que tem a ver com a angulação dos átomos de H2O, né? Então, dependendo de como eles se organizam depois do ímã, eles têm esse efeito, eles mantêm esse efeito, né? Quando a gente estava na escola, quando era criança, eu escutava dizer que a água é vida, né? A origem da vida. Para ter vida sem água é impossível, e que por isso que no universo a vida é rara, assim. A gente não sabe de vida em outros planetas, né? Porque não tem água. Hoje a informação é a contrária. A água é a terceira matéria mais abundante no universo. Está atrás só de hidrogênio e hélio, sendo que hidrogênio e hélio são os átomos que se formaram logo depois do Big Bang, né? E então, assim, para ser mais abundante do que, né, ser o terceiro mais abundante é porque tem demais mesmo, né? Geralmente em estado gasoso ou em gelo, tá? Sendo que talvez no sistema solar a água seja o componente mais abundante. É isso que está escrito no livro, tá? Antes se achava que os planetas não tinham água, né? E agora é o contrário. Não encontraram planeta sem água até o momento.
né? Então, todos os planetas têm água, tem água na Lua. Então, descobriram 600 milhões de toneladas de água, estimado, no polo norte da Lua, em torno de 40 crateras. Então, água tem no universo inteiro, e isso tem repercussões sobre a maneira como a gente entende a vida, né? Sobre tudo. Tá? Um dos conceitos mais polêmicos na medicina é o da homeopatia. Tá? Então, a homeopatia, ela se utiliza do princípio da diluição. Tá? Então, diluição significa o quê? Que você pega uma substância, vamos supor, tem 100 mililitros de água, sendo que 10 tem de uma substância. Você mistura, 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 aí desses 100 mililitros você pega 10, joga em outro tubinho e completa com água até chegar a 100 mililitros. Aí mistura, 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 pega mais 10 mililitros, joga para outros, né? E vai diluindo, vai diluindo, vai diluindo. Então, até que chega um ponto, sei lá, depois de 20 diluições, que matematicamente você não tem mais a substância daqueles 10 ml original. Né? Esse é o conceito de diluição, certo? E agora, o que acontece é que na homeopatia, então, acredita-se que, vamos supor, você coloca uma substância ativa que tem cura, né? Ou que faz o corpo produzir anticorpos, sei lá. Pela diluição, deveria ser zero, lá pela diluição 20 e tal. Mas, pela homeopatia, se demonstra, ou eles acreditam que o efeito da substância original ainda se mantém. Ou seja, que essa água, mesmo sendo diluída, contém essa informação que promove a cura. Tá? E aí um desses homeopatas pediu ajuda para um cientista chamado Jacques Benveniste. Jacques Benveniste, esse senhor aqui. E esse senhor, ele era um famoso imunologista, tá? E ele então recebeu a solicitação de provar ou desprovar a homeopatia, tá? E ele tinha o pré-conceito de que não funcionava, né? E aí, mas ele concordou em fazer a experiência. E aí ele pegou uma substância, né, que seria geraria em células humanas uma reação, anticorpos, né? E aí ele ficou surpreso, porque o que acontecia após as diluições não era lógico. Ou seja, ele realizou não só 20, mas ele realizou 120 diluições e ainda assim continuava tendo efeito de reação das células humanas contra essa substância, sendo que essa reação ela não era linear. Às vezes reagia mais, vamos supor, na diluição 80 reagia mais, na 82 reagia menos, na 101 reagia mais. Então, a informação ela ia flutuando, ia passando pelas diluições, mas ela sempre se manteve, até 120 diluições. Tá? E aí, ele fez centenas de testes e aí não tinha mais dúvida. E aí ele publicou um artigo na revista Nature, que é uma das mais respeitadas do mundo, e aí virou uma polêmica feroz, porque isso quer dizer que a homeopatia é verdade. E gerou uma controvérsia enorme. E aí a revista foi pressionada, foi uma coisa muito estranha. O que a revista decidiu fazer foi mais estranho ainda, porque eles resolveram levar 3 pessoas para o laboratório do Dr. Jacques Benveniste, um físico,
um mágico chamado James Randi, que é famoso por oferecer um prêmio de $1 milhão para quem ele não desmascarar os efeitos paranormais, tal, né? Então ele é famoso por expor charlatanismo. E um outro físico que é era inspetor do Instituto Nacional de Saúde, né? E aí, na frente deles, o Dr. Benveniste repetiu o teste com o mesmo protocolo que ele fez centenas de vezes e chegou no mesmo resultado, tá? Só que aí, esses 3 inspetores começaram a exigir que o teste fosse feito com o protocolo que eles estavam pensando, né? Sendo que nenhum deles é biólogo de laboratório, né? Foram imaginando ali, mas isso aqui tem que fazer de outro jeito. E aí o efeito o resultado não foi o mesmo. E aí para eles isso foi suficiente para dizer, né, que era fraude. E essa informação foi para a revista Nature, tá? E então, independente de ter centenas de outros testes feitos comprovando o resultado, esse resultado negativo foi publicado na Nature, e isso foi um desastre para a carreira profissional dele, né? Provavelmente contribuiu para a morte dele. Ele morreu em 2004, né? Ele foi desqualificado, né? Acusado de charlatanismo. Então, só que até o momento dessas experiências, que ele nem queria fazer, né? Ele era super respeitado. Ele tinha uma reputação impecável. Ele era chefe do laboratório do Instituto Pasteur, né? Mas independentemente disso, ele continuou com esses estudos. Ele foi prosseguindo porque ele sentiu que ali tinha uma coisa muito diferente, muito inovadora para a ciência, né? E aí vocês podem buscar vídeos no YouTube, gente falando que ele era charlatão e gente defendendo ele. O professor Korotkov defende ele, fala que fica muito triste com com todo esse teatro que foi feito. Então fica para cada um aí formar a sua opinião, né? Ele prosseguiu fazendo mais um tipo de experiência, tá? Ele pegou uma ampola de água que tinha uma substância biologicamente ativa, tá? E através desse circuito eletrônico, capturou as ondas eletromagnéticas dessa substância, tá? Essa frequência. Então, essa frequência, ele gravou no computador, certo? Depois de gravado, ele fez o caminho contrário. Ele passou esse sinal para um dispositivo ao lado, em uma ampola de água pura, né? E aí ele demonstrou com isso que essa água pura absorveu a frequência da outra ampola, da outra ampola, né? Isso é muito louco, né? Então, assim, se transmitiu frequência de uma água para outra, né? E mais louco ainda, então, é que como você gravou essa frequência no computador, você pode gravar essa frequência numa memória, mandar num arquivo, mandar por computador, por e-mail para alguém, e essa pessoa vai reproduzir essa frequência em outra água, certo? E ele fez isso, então, na cabeça dele, ele demonstrou. Só que isso também era muito debatido e objeto de críticas, né? E aí ele faleceu, a pesquisa deu uma parada, tal, e veio um outro cientista chamado Luc Montagnier,
e resolveu encarar a briga, e resolveu retomar esses estudos. E aí ele resolveu replicar essa experiência, né? Luc Montagnier é um dos descobridores do vírus da HIV, né? Premiado pelo Nobel de Medicina. Então, não é qualquer um, né? E aí o que ele fez foi o seguinte, ele pegou uma ampola que tinha água com informação de DNA, né? E aí ele fez o mesmo circuitinho que o Jacques Benveniste fez, né? E ele gravou isso num memory stick, num pendrive. E ele mandou esse pendrive para um outro laboratório lá na Itália, né? Ele está na França, né? E mandou para outro laboratório. E esse outro laboratório, então, ele replicou, recebeu esse pendrive e leu as informações na água, ou seja, passou do pendrive para a água, e mandou para um teste de DNA, né? E o teste de DNA voltou, ele aqui lendo o teste de DNA, voltou com 98% de precisão com a informação original. Então, ele, com isso, ele demonstrou que ele transmitiu a informação de uma água para outra, tá? Informação de DNA, tá? Agora, o fato dele ser um Nobel Prize winner aí, né, não impediu dele ser criticado. Ele também foi criticado. As pessoas, os outros cientistas começaram a falar que ele estava velho, estava meio já perdendo as faculdades mentais, enfim, que não estava bem da cabeça, né? E aí ele faleceu em 2022, aos 89 anos, né? Agora, nas experiências dos russos, entre esses russos havia um chamado Nikolai Kravikov, que é citado pelo livro do Dr. Korotkov, é um cara de 1900 e pouco, né? Também foi um cientista renomado, e ele também comprovou essa transmissão de informação pela água, tá? Mesmo, e aí ele fez um outro estudo sobre o veneno que se transmitia pela água, e ele chegou à conclusão que esse veneno, essa informação do veneno na água se mantinha mesmo depois de 1032 diluições, tá? Então, são indícios, aí cada cientista tem uma visão, tem gente que fala que isso tudo é uma babaquice, tem gente que fica em dúvida, enfim, não está comprovado, tem gente que fala assim que tentou replicar e não conseguiu, mas a gente não sabe como que essas pessoas tentaram replicar, né? Então, fica tudo no ar, tá tudo no ar, tá? Mas, assim, aceitando por um momento que é possível gravar informações da água, a gente fica pensando, será que então a gente pode gravar outras informações, por exemplo, emoções humanas, né? Então, o Dr. Masaru Emoto, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse aqui é o Dr. Masaru Emoto. Na verdade, ele não era doutor, ele era professor, né? Ele ficou famoso porque ele fez experiências com gelo, né? Em que os gelos onde se impregnavam emoções positivas, né? Amor, compaixão, tal, formava floco de gelo simétrico e lindo, né?
Então, e ao passo que se você passava uma emoção de raiva, ódio, né, de nojo, as formações do gelo eram irregulares e feias, né? Mas, na verdade, ele começou antes, né? Isso daqui, ele ficou famoso por causa desses floquinhos de gelo, mas ele já vinha antes atendendo as pessoas com água no sistema RADO, né? RADO significa frequência, né? Ou vibração. E ele já tratava as pessoas para curar as pessoas através dessas frequências da água, né? Que é o que o professor Inamoto faz aqui no Brasil, né? Então, e aí ele começou a perceber que então ele conseguia passar frequências de cura à distância também. Ele pegava foto das pessoas, gravava a informação, não sei como, na água e mandava para essas pessoas se curaram. Aí ele falou, nossa, funciona com foto também. E aí ele começou a gravar emoções nos vidrinhos de água, né? Amor, paz, harmonia, tal. E ele começou a perceber que isso funcionava também. Então, é uma pessoa que foi publicando resultados práticos. Ele não sabe exatamente dizer por que que ele verificava esses resultados, né? Mas ele usava porque curava as pessoas. Então, ele disseminou isso e, obviamente, foi extremamente criticado. Ele também fez aquelas experiências originais com plantas, né? Então, uma planta recebe ódio, outra planta recebe amor, e a que recebe amor cresce muito mais rápido, a outra vai mais lentamente. Ou então sobre o arroz com água, né? O arroz com ódio apodrecia rapidamente e o que recebe amor se mantinha fresco e tal. Então tudo isso foi replicado diversas vezes, tem milhares de vídeos aí no YouTube, mas ao mesmo tempo é muito criticado, né? Falando que é chamado de pseudociência, né? E tudo mais, tá? Então tudo isso é para a gente assimilar e observar com cuidado, né? Mas nessa linha também, aí o Dr. Masaru Emoto também já morreu, e aí tem outras pessoas que estão pegando bastão e seguindo nas pesquisas, né? Tem um doutor alemão, professor Kroplin, que tem esse site chamado The World in a Drop, e ele tira fotos da água usando uma técnica diferente, né? Que é um microscópio chamado Dark Field Microscope, né? Eu não sei exatamente o que que é, mas ele tira fotos de água, tá? E aí tem livro publicado, tem todo um site, né, falando da memória da água, etc. Tá? Tem um laboratório na Alemanha e eles ficam tirando fotos, etc., e publicando esses livros aqui. Tá? Tem um vídeo dele muito interessante. Aliás, todos esses vídeos eu vou botar os links depois para vocês na descrição, tá? Quando eu postar esse vídeo no YouTube. Eu não estou tocando os vídeos aqui porque o YouTube bloqueia, tá? Mas vocês podem assistir depois, tá? Tem uma passagem aqui que eu achei muito interessante, que essas duas fotos são da mesma água, tá? A água da esquerda, ele falou que é de um lago da América do Sul, né? E que eles já tinham tirado essas fotos 40 vezes em momentos diferentes dessa água e sempre gerando a mesma foto, né? E aí, um dia eles estavam fazendo a 41ª foto e o assistente do laboratório, ele foi interrompido na hora que ele estava mexendo com a água e recebeu uma notícia muito triste da família dele. Então ele entrou em choque, né? E aí ele entrou em choque, mas
ele terminou o experimento. Só que aí o que resultou é a foto da direita. Né? Então, chega aqui. Então, essa da direita é depois do choque emocional que ele sofreu, o baque. E isso aqui, então, seria uma evidência do impacto de uma emoção humana na água, né? Na informação que tem na água. Então, você pode acreditar ou pode não acreditar. Mas, se você acreditar, então, por coerência, todas as moléculas de água do corpo dele também foram alteradas naquele momento, certo? Porque a gente tem 70% de água, né? Então, água que não falta no corpo. Então, tudo isso foi alterado, né? E fazendo uma conexão com o conceito do placebo, né? Será que não tem a ver uma coisa com a outra? Porque então, placebo é um impacto positivo na saúde gerado por um remédio falso, simplesmente porque a pessoa acredita que vai se curar com aquilo. Né? Curioso que descobriu-se agora que funciona mesmo se a pessoa sabe que é um placebo. Tá? E aí, quanto maior a credibilidade do contexto, mais funciona. Né? Então, se for dado por um médico, funciona mais. Se for uma injeção, funciona mais. Né? E aí eu pensei, bom, se a intenção, se a emoção humana está sendo gravada na água, então essa crença da pessoa que está tomando uma pílula de placebo está sendo passada para a água que ela está usando para tomar o placebo. Né? Então, será que o placebo não tem a ver com a reprogramação da água? E é isso que está alimentando para o corpo a nova informação de saúde? Será que não é isso que acontece com a chamada água benta? Né? Será que quando você tem uma emoção muito forte, você não tem uma força maior de reprogramar e apagar as informações anteriores da água? Né? Será que você não está cancelando? Será que você não está cancelando uma programação pré-existente, como se fosse deletar um arquivo de um pendrive e colocar um arquivo novo? Né? E aí, se isso tudo faz sentido, qual que é o impacto na gente, né? Então, começam a ter estudos como esse aqui, que estão medindo qual é a frequência das células humanas. Né? E começou a surgir essa evidência de que cada célula tem uma frequência. Tá? Então, se isso é verdade, com o tempo a ciência vai conseguir mapear para cada célula qual que é a frequência saudável e qual é a frequência da doença ou de um câncer. Né? Então, no fundo, isso daqui vai levar à possibilidade da gente gravar informações na água que sejam condizentes com a saúde, ou no caso da doença, canceladoras da doença, tá? E que vão proporcionar um tratamento basicamente sem custo, né? Ou seja, não tem interesse comercial, principalmente das indústrias farmacêuticas, de que isso seja aprofundado, né? Mas faz a gente pensar, certo? Então, tudo isso pode ser muito interessante de acompanhar nas próximas décadas.
eu começo a acreditar que a medicina do futuro é baseada em sons, em vibrações, em água programada e tudo mais, né? Porque começa a fazer muito sentido. Aqui, é, um, um hobbyista, né? Uma pessoa lá do Japão, fez uma experiência de deixar água, copos de água vibrando por 30 minutos em determinadas frequências. Então, no caso, 528 Hz, 432 Hz, né? E ele medindo, ele percebeu que por mais de 24 horas, essa informação frequencial se manteve nesses copos. Tá? Então, ele mediu no dia seguinte, ele conseguia medir essa frequência nesses copos. Tá? E aí ele pegou e fez umas experiências com isso aqui com cebola, né? Acompanhou nesse caso aqui, ele tem vários vídeos, mas ao longo de 10 dias, esse é um caso, ele percebeu como as raízes das cebolas se desenvolveram em velocidades muito diferentes, né? Então aqui a água da torneira e aqui as águas filtradas com as frequências, né? E 528 Hz é a chamada frequência do amor, né? Então, são indícios de que tem algo interessante para a gente prestar atenção. E a pergunta que fica é: todos esses pesquisadores, cientistas, né, eles aplicam, dedicam sua vida, gastam dinheiro, investem, né, expõem a imagem. Será que todos eles estão enganados? São pessoas inteligentes, né? Será que está todo mundo errado? Né? Provavelmente não estão todos certos, mas em alguma coisa eles provavelmente estão corretos, né? Se eles estão corretos nessa questão de que a emoção é gravada na água, a pergunta é o que que a gente faz com isso, né? Porque é meio que uma decisão que a gente tem que tomar. Ou a gente fala, bom, eu não acredito, e tá tudo bem, então você não precisa mudar nada. Ou então, eu acredito. Bom, se você acredita, então você tem que perceber onde tudo isso tem impacto na sua vida. Então, por exemplo, se no momento que você está lidando com a água, você está gravando as suas emoções na água, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está cozinhando, porque dali vai o alimento para as outras pessoas, para si mesmo. Quando a gente está bebendo a água, né, trabalhando com, com todo tipo de alimento, com as frutas, né? E praticamente, então, a todo momento, a gente vai ter alguma influência sobre a água que está absorvendo essa informação, né? E, e provavelmente tem um campo bastante vasto para mapear a intensidade e o impacto de cada emoção, né, sobre cada situação, ou seja, as variáveis são infinitas, né? Mas é algo para a gente trazer para a consciência, né? Então, aí vem a pergunta da Eliana, né? O que eu estou fazendo para limpar a água, né? Que eu bebo aqui em casa. Eu uso filtro de barro, porque o filtro de barro tem diversas vantagens, mas sendo a principal delas a questão da filtragem lenta, né? Então, o fato de você acalmar, deixar a água descansar, tem um efeito muito benéfico. Tem, eu agora estou tirando do filtro e colocando em jarras de água para tomar sol.
Existem aí técnicas de baixo custo, né, usado na África, tal, em países em desenvolvimento, que é para limpar a água, desinfectar a água usando o sol, né, porque o sol tem raio ultravioleta, né? Então tem esse componente também. Então eu saio, tiro da filtragem, ponho no sol e faço esse movimento de jogar água como se fosse uma cascata mesmo, porque simula o movimento da natureza e oxigena a água também, tá? Enfim, eu deixo uma trilha sonora de sons tibetanos na minha cozinha. Né? Porque são frequências nobres, né? É a frequência do amor, tal. E tudo isso eu estou usando para observar. Então, eu ainda não tinha começado a gravar, mas vou repetir aqui. Eu acho que a percepção do gosto da água, ela faz parte desse apuramento nosso, ou seja, comparar o gosto da água da torneira com a água cada vez mais filtrada, né? E cada vez mais com a nossa intenção amorosa. E aí, desenvolver esse paladar da água um pouco adocicada. Não é doce, mas é um tom adocicado, tá bom? E isso, para mim, é um bom indicativo, porque me lembra dos meus tempos de criança, onde meu pai pegava água direto de uma mina de água, e esse gosto me é bastante familiar, né, dessa água doce, gostosa de beber, tá? E é isso que eu estou fazendo. Beleza, gente? Tem alguma pergunta, algum comentário aí? Quanto tempo você deixa a água no sol? Eu deixo a noite e o dia, né? Porque parece que à noite também, se tem luz da lua, aí já não sei se é pseudociência também, né? Mas eu deixo à noite, deixo de dia, de manhã, e aí depois eu vou tirando a água do filtro e vou num sistema contínuo, né? De mudar de uma jarra para outra. E é o que eu faço. Se é o melhor, não sei também. E a cor, o vidro não. É incolor mesmo? Incolor, incolor. E de vidro, tá, gente? Não de plástico. Porque senão o professor Korotkov falava, né? Para não usar frascos de plástico. O professor Inamoto me falou, olha, não deixe detergente ao lado da água que você vai beber, porque vai programar componente químico do detergente de um dia para o outro. Então, toma cuidado também. Esses produtos químicos deixar bem separado da água, tá? E tomar precauções aí. Valdívia, quer fazer um comentário? Quero sim. A água seria uma água tratada, por exemplo. Eu estou em São Paulo, é Sabesp, que você vai colocar no filtro de barro e vai fazer todo esse processo. Seria melhor uma água da Sabesp, com todo um tratamento que existe em cima, uma água prata que veio numa embalagem de plástico, ficou numa embalagem de plástico, e eu colocar essa água prata dentro de um filtro de barro e fazer essa exposição ao sol, à lua e tudo mais. O que seria melhor? Não sei. E acho que pouca gente sabe também. O que dá para saber é que, pelo menos, a água de São Paulo, ela vem das represas. Porque em algumas grandes cidades, o que eles fazem é tratar o próprio esgoto para virar água potável de novo, né? Só que esse tratar a água do esgoto, ele tem muita coisa que o tratamento não filtra. Por exemplo, hormônios, estrogênio, tudo isso não, tá lá, não vai filtrar não, certo? Então, Eu tenho
eu tenho uma observação. O que que acontece? Eu faço muita inspeção predial, né? Sou engenheira civil e ambiental. E aí eu vou olhar esses reservatórios dos prédios, por exemplo. 90% não estão com a manutenção em dia, e os que estão com a manutenção em dia têm sempre alguma anomalia que vai afetar a água do reservatório. Então, assim, eu já trabalhei nessa Sabesp, sei todo o processo e tal, mas eu acho que é um processo muito pesado, né? Uhum. Então eu compro água prata, porque, teoricamente, o que eu vejo de armazenamento dessa água, eu me sinto mais segura, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito complicado para mim, porque eu já morei numa cidade pequenininha que eu tinha uma nascente dentro de casa. E É, aí, depois que eu saí de Santo Antônio do Pinhal, nenhuma água é boa para mim, para falar a não se verdade. compara, não se compara. Realmente não tem como. O que eu aprendi com o Dr. Korotkov, ele diz o seguinte: faça a sua própria água. Então, faça a sua própria água, ele quer dizer que ele presta atenção de onde vem a água originalmente, mas ele vai filtrando de diversas maneiras. Ele não fica só num sistema de filtragem, ele vai filtrando e vai orando pela água, ele vai cuidando, né? Então, eu já vi sistemas de purificação de água extremamente complexos, né? E que, inclusive, trazem já as mensagens de amor, de compaixão, que vai grudado no tubinho mesmo de água, né? Para capturar essa informação ali também, né? Quem acredita Não, eu vai notar acredito, isso, né? acredito sim. Então, esse é um ponto, né? Assim, você acredita ou não acredita? Acho que você tem que estudar e tomar uma posição. Se você acredita, haja coerentemente, né? Entendi. E aí pensar que a água, então, não é somente um processo químico. Então, a gente pensa muito nesse processo de limpeza química, certo? Mas não é só isso. Então, se a Certo. gente pensar em termos de programação, que a água tem memória, então a gente precisa pensar: eu vou reprogramar a memória dessa água, certo? Então, o ímã ele reprograma uma frequência de 528 Hz, reprograma um som tigela tibetana, reprograma, né? Então, tudo isso também trazer para o mix de preparo da água para maximizar o efeito benéfico no nosso corpo, tá? Outra coisa que eu faço regularmente é fazer entoar o mantra Aum, né? Que é o mantra primordial, né? Que é o Aum, que os indianos sempre ensinam, que é o mantra básico, e que eu fazia, né, já meditando, uns 5, 10 minutos todo dia, eu faço na cozinha, perto da água, para já vibrar, fazer 2 em 1, otimizar o processo. Não vamos desperdiçar 1 a 1, né, gente? Então, já otimizei o processo, tá? Para ficar tudo alinhado, né? Então, é isso. Não tem muita comprovação, nem para um lado quanto o outro, definitiva. Tá? Então, tudo isso é para a gente refletir e pensar que o fato de não haver um estudo que comprove não significa nada, não significa que não exista, não existe, não significa que não seja verdade. Ainda assim é um velho oeste. A pessoa que fala assim, mas eu tentei replicar isso aqui e não consegui, né? Não sabemos quem está certo, quem fez e conseguiu ou quem fez e não conseguiu. Tudo isso ainda tem que ser muito explorado e provavelmente vai ser muito explorado nos próximos anos, né? Oi, Valdívia. Desculpa, eu não vou ficar perguntando muito mais, mas
Essa água que você programa, você já testou, fez radiestesia em cima dela para verificar como que está isso ou não? Não fiz, eu tenho curiosidade, né? Eu estou pensando primeiro em criar um processo básico meu. Sim, Estou pensando em fazer essa experiência da frequência que o rapaz fez, né? De gravar a frequência na água e ver quanto que ela impacta em cebola, cenoura, feijão, fazer alguns testes aí. E comparar a frequência, por exemplo, o que acontece se eu coloco água com frequência de 500 kHz e outra que eu simplesmente faço uma intenção de amor. Será que tem sim. diferença ou não tem diferença? Eu vou fazer o teste. Eu já fiz radiestesia numa água Sabesp de torneira e uma água prata, por exemplo. É diferente, tá? E Diferente. aí, por isso que eu acabei optando pela água engarrafada, mesmo sendo de plástico, do que a outra. Mas, mesmo assim, eu vou testar a frequência também. Eu acho que isso é fundamental. Vou começar a programar a água também. Legal. Talvez a gente possa pensar num protocolo aí para a gente Sim, filmar e depois a gente divulga os resultados, né? E o meu objetivo é pensar num processo que seja viável para as pessoas que moram nas grandes cidades, né? Então, óbvio, a gente quer ter a melhor água possível, mas a gente tem que saber que, pô, nas grandes cidades a gente não tem mais acesso às minas, né? Diretamente da mina e tal. Então, eu queria criar algo que gerasse um processo saudável, o mais saudável possível dentro das condições urbanas. É isso que eu gostaria de chegar. Então, você me ajuda depois nessas medições, tá bom? ajudo sim. Muito legal. E aí, gente, mais algum comentário? Se vocês tiverem vídeos interessantes para me mandar, vocês me mandem pelo WhatsApp e eu incluo na descrição do vídeo também, tá bom? Podia aplicar reiki também, Rogério, na água. Reiki também. Eu também tenho essa curiosidade do Reiki. Então, o teste ele começa a ficar longo, né? Porque começa a ter várias variáveis para a gente monitorar. Então, estava pensando em selecionar quais seriam interessantes, né? Por exemplo, o que acontece? Água filtrada normal, água da torneira normal e água filtrada, mas com ódio. Qual a diferença, por exemplo, para um crescimento de uma planta? Então, são várias variáveis aí. Eu creio que talvez a gente faça um trabalho coletivo, sei lá, todo mundo planta para ver se tem replicabilidade, né? Todo mundo, se chega num resultado homogêneo, né? Ou seja, como a ciência vai demorar décadas para a gente para ter resultados amplamente aceitáveis, etc. Eu acho que esse caminho da gente fazer as nossas próprias experiências e intuir aquilo que a gente acredita que seja o caminho é o mais válido, né? É a metafísica, está além da física, está além da ciência, metaciência. Não, a ciência não chegou lá. E a gente tem que estar aberto para essas experimentações. Tá? Então, é assim, fascinante. Quem tiver mais links, por favor, me mande. Tem muita coisa interessante. E acho que não é um assunto que se esgota aqui. É um assunto que a gente vai falar mais. Eu acho que por trás desse conceito, né, da água, tem um conceito de fundo, que é o princípio hermético da vibração, né? Então, nada está parado, tudo se move, tudo vibra, né? Está tudo debaixo desse guarda-chuva, e quanto mais a gente aprender sobre esse tema, mais a gente vai poder fazer escolhas que gerem saúde, né? Que nos recuperem de doenças. Legal, gente?